Na aula de hoje, eu vou demonstrar para vocês como o passo a passo para vocês cultivarem moranguinho em vaso. O morango é uma planta bastante versátil, é uma planta que produz o ano inteiro, dependendo da variedade, e que todo mundo ama, adora de paixão, e que tem uma polêmica muito grande em cima dela com relação aos agrotóxicos. Então, vira e mexe, o moranguinho surge na lista dos produtos mais contaminados com agrotóxicos, com esses excessos de agrotóxicos e tudo mais. O que causa uma certa desconfiança. As pessoas, será que esse moranguinho, até chegam a evitar a consumi-lo devido aos agrotóxicos. Também tem a questão do preço e da disponibilidade, que nem sempre em cada região tem o ano inteiro. Então, por que não cultivar essa planta em casa? Olha, você vai ter um morango livre de agrotóxico, a não ser que você queira utilizar, e você tem outras alternativas que a gente vai mostrar durante o curso. Então, você vai ter uma planta livre de agrotóxico. Você vai ter, dependendo do seu manejo, do clima da sua região, você pode ter morango o ano inteiro e ocupa pouco espaço. Um vaso, tá, de mais ou menos 2 litros é suficiente para você cultivar morango em casa. Se você quiser mais moranguinhos, você tem. É só ter mais vasos ou jardineiras, um pequeno canteiro. Então podemos ter o cultivo de morango em casa de forma bastante fácil o ano inteiro. Aqui, aí o pessoal pergunta muito, sim, mas dá para cultivar morango no Brasil inteiro? Olha, o morango ele se desenvolve melhor em regiões de clima mais frio. Então no centro-sul, sul-sudeste, o morango se desenvolve muito bem. Por quê? Nós plantamos ele na época de verão, ele cresce, se desenvolve muitas folhas, cresce bastante a parte vegetativa que nós falamos, a folha, os ramos. E quando chega no período de inverno, ele floresce e produz os frutos. Então, é uma planta que se adequa muito bem a condições mais frias. Mas, com o passar dos anos, novas variedades foram desenvolvidas, tá? Novas sementes foram disponibilizadas, e o morango passou a ser capaz de tolerar, até certo ponto, o calor de regiões mais quentes. Então, eu moro no Nordeste e eu cultivo morango e tenho aqui mudas. Aqui, depois vou dar até um close. Nós temos aqui já com fruto, uma planta pequena ainda, já com frutinho e florida. Então, você tem sim como produzir. É claro que ela não vai produzir aquela abundância que nós temos no sul, sudeste, mas no norte e nordeste nós temos como produzir variedades, sim, de moranguinho, e podemos ter nossa produção doméstica. Tá? O que nós precisamos para produzir o moranguinho? Então, nós precisamos de uma muda sadia. Tá? Essa muda ela pode ser adquirida em viveiros, em casas agropecuárias, floras, tá? Ou até você pode adquirir com outras pessoas. Como que essa muda é propagada? Tá vendo isso daqui? Esse aqui é o que nós chamamos de estolão. A planta de moranguinho ela solta um caule mais longo, um ramo mais longo. Esse ramo, quando toca na terra, ele enraiza, formando mudas. Então é chamado estolões. Para multiplicar um moranguinho, eu só tenho que coletar esses estolões. Tá? Eu faço o plantio desses estolões. Então aqui eu coloco um outro vasinho ou na terra para poder isso aqui enraizar e eu corto e eu tenho outra muda. É bem simples cultivar, propagar o moranguinho. E a outra forma é por meio de sementes. Então aqui eu estou com os sementes de morango, tá? Que essa semente ela se adequa ao cultivo na região nordeste do país. Esse daqui existe mais de uma. Esse daqui é da Feltrin, um morango vermelho ruge. Existem outras marcas, tá? Eu sugiro a vocês adquirir a semente comercial. Por quê? É uma semente livre de pragas, livre de doenças e de uma boa qualidade, selecionada para isso. Mas, caso vocês não queiram a semente comercial, isso aqui, esse saquinho foi R$ 4, tá? Vocês podem sim coletar sementes do fruto de moranguinho. A desvantagem de coletar desse fruto é que a germinação é menor
e você não sabe exatamente se aquela planta que vai ser desenvolvida ela vai produzir, nem a qualidade do fruto. Mas, para cultivo doméstico, para aprendizado, você pode coletar sementes também do fruto. Então, nós temos aí a possibilidade de adquirir mudas, de propagar essas mudas por meio de estolões, temos a possibilidade de adquirir as sementes ou de coletar sementes de frutos comerciais. Olha só que interessante. Várias possibilidades. Então, o primeiro passo é, eu preciso da muda ou da semente. Eu estou aqui com duas mudas, uma até já com fruto. Estou com o fruto adquirido em supermercado e estou aqui com fruto com sementes comerciais. Tá? O que mais nós precisamos? Um vaso, tá? Mais ou menos 2 litros. É suficiente para cultivar moranguinho. Um vaso de 2 litros comporta perfeitamente uma muda. 1,5 litro também cabe. Então, qualquer uma dessas duas opções aqui, ó, é suficiente para cultivar um moranguinho. Terminou aqui? Não. A partir daqui, eu preciso do vaso. Preciso fazer uma camada de drenagem. Então, o que é a camada de drenagem? É o que eu coloco no fundo do vaso para evitar que esse substrato vá embora. Então, se vocês observarem nos vasos, eles têm orifícios, furinhos, para drenar a água. Se não tem, a gente tem que abrir, senão a água acumula aqui, estraga e apodrece as raízes. Então, nós temos furos de drenagem. Para que nesses furos não vá embora todo o substrato nosso, tá? A gente cria uma camada de drenagem. Essa camada de drenagem, nós utilizamos algo mais grosso, pode ser argila expandida, tá? Algumas pessoas usam caroços, pode ser brita, pode ser carvão. Eu vou utilizar aqui brita. Então, no fundo do vaso eu coloco brita. E depois adiciono areia. Areia lavada, areia de construção. Agora tem que ser areia de rio, não pode ser areia da praia. A areia da praia tem sal, sódio. Isso daí em excesso vai causar dano à sua planta. Então nós utilizamos areia lavada, areia de construção, que você pode adquirir em qualquer casa de material de construção, tá? E brita, para poder formar a camada de drenagem. Então eu adiciono brita, areia, e depois eu entro com o meu substrato. O que é o substrato? É um preparado, tá? Que vai sustentar sua planta, aonde as raízes vão crescer e aonde vai ser disponibilizados os nutrientes para aquela planta crescer. Então, o substrato é o coração, juntamente com a muda, é o coração para a gente ter sucesso no cultivo de plantas. Ok? Então, vamos mostrar aqui o passo a passo, primeiro, da camada de drenagem. Então, eu vou pegar esse vaso. Por que eu estou com mais de um vaso? Algumas pessoas estão fazendo o curso e querem utilizar NPK, adubo químico. Tá? Outras pessoas que fazem o curso querem adubo unicamente orgânico, de acordo com a agricultura orgânica. Tá? Então, eu vou ensinar dos dois jeitos. Num vasinho eu vou fazer o substrato, uma recomendação do substrato, utilizando o NPK, o adubo químico. E no outro eu vou fazer o adubo 100% orgânico. Tá? No caso o adubo, ele tem um debate maior com relação a impacto ambiental quando aplicado diretamente de solo, em grandes quantidades, contaminação dos rios e tudo mais. Em vaso, nós temos, de certa forma, um controle sobre impactos ambientais. Tá? Ele vai ser dissolvido, vai ser absorvido pela planta em vaso. De qualquer forma, nós ensinamos as duas condições. E com relação ao controle de pragas e doenças, no curso, nós veremos único e exclusivamente o controle natural, o controle sem agrotóxicos, tá? Que é a demanda aí, no caso geral, de todos os que estão realizando o curso. Ok? Então, eu vou demonstrar primeiro como fazer o substrato, a montagem do vaso e o substrato orgânico. Tá? Então, a primeira coisa que nós entramos é com a brita. Tá? A brita. Eu vou depositar uma camada de brita
no fundo do vaso. Ok? Uma camada de brita no fundo do vaso, que tem como objetivo o quê? Evitar que a terra saia pelos buracos. Então, quando a gente fizer a irrigação, essa água vai penetrar pelo substrato, vai descer, vai ser filtrada pela areia, vai ser filtrada pelas pedras, pela brita, e vai sair uma água clara, limpa, tá? E mantendo aqui os nutrientes e o substrato no nosso vaso. Em seguida, depois de adicionar a brita, eu entro com a minha areia, tá? Minha areia de construção. Então, adicionei aqui a areia, tá? Formando minha camada de drenagem. O excesso sai, depois para de descer. Ok? Então eu tenho aqui já o meu vaso contendo a brita e a areia, formando, gravem isso, a camada de drenagem do vaso. Próximo passo é preparar o meu substrato. Eu disse que eu vou preparar meu substrato orgânico. Então, o que eu tenho aqui para poder preparar meu substrato orgânico? Veja, aqui eu tenho 2 ingredientes muito interessantes. Essa daqui é a terra vegetal, tá? É uma mistura de terra e vegetais decompostos. Ele é um material muito interessante de ser utilizado em jardinagem, principalmente para poder reter a umidade, para sustentar as raízes. Então, é a minha terra vegetal. É muito interessante que a terra vegetal ela é livre de patógenos, livre de pragas, livre de sementes que vão se desenvolver de plantas daninhas. Então, é muito interessante a terra vegetal. De novo, você pode adquirir isso em floras, em casas agropecuárias, tá? E aqui nós temos humus de minhoca. Assim como a terra vegetal, ele também é livre de patógenos, livre de pragas e é rico em nutrientes, além de um excelente condicionador de solo. O que é um condicionador de solo? Ele melhora as propriedades do nosso substrato, além de fornecer nutrientes. Então eu estou utilizando aqui como substrato base a terra vegetal, como condicionador de solo e adubo orgânico o humus de minhoca, tá? E vou utilizar como adubo complementar o esterco de aves. O esterco de aves ele tem cerca de 3, 4 vezes mais nutrientes do que o humus de minhoca, principalmente nitrogênio, potássio. E, diferente do humus de minhoca, que os nutrientes são liberados lentamente, no esterco de aves, os nutrientes são liberados muito rapidamente. Tá? Então, eu tenho esterco, eu tenho aqui farinha de ossos, tá? Farinha de ossos, e eu tenho calcário agrícola. Diogo, precisa disso tudo? Se você quiser ter sucesso ao cultivar diversas espécies de plantas, isso daqui é básico, tá? Por quê? A terra vegetal pode ser outros materiais, outras terras, eu vou mostrar para vocês outros materiais, mas um substrato base, que é onde as raízes vão crescer, um condicionador de solo, que vai melhorar as qualidades do seu substrato, que vai reter a umidade, e um esterco de aves, que vai nutrir a sua planta, tá? A farinha de ossos, que vai fornecer, a gente vai estar utilizando ela aqui como fonte de fósforo, porque o esterco, o humus e o esterco, eles são relativamente pobres em fósforo, e a planta precisa de fósforo para poder produzir, é uma fonte essencial, então a gente usa farinha de ossos ou fosfato natural para poder como fonte de fósforo. E o calcário, que tem a função primordial de corrigir a acidez disso daqui. A planta não gosta de solos ácidos, ela não gosta de crescer, a maioria delas, tá, com várias exceções, elas gostam de solos que sejam relativamente neutros, levemente ácidos. Então, se a gente cultivar a planta sobre condições ácidas,
elas não vão se desenvolver direito e não vão ter acesso aos nutrientes. Então, utilizamos o calcário para poder corrigir essa acidez. Como eu falei, todos esses materiais são facilmente encontrados em florestas agropecuárias e nos preços bem acessíveis. Tá? E eu vou demonstrar também como produzir alguns deles em casa. Existem opções também das pessoas produzirem uma série, como a farinha de ossos, como o humus, elas podem produzir em casa. Vamos agora, então, à parte prática. Vamos fazer o primeiro plantio, tá? Então, eu tenho aqui, relembrando, o meu vasinho com a camada de drenagem. Eu vou preparar o substrato, o primeiro substrato. Eu vou colocar, tá, meio litro da terra vegetal. Meio litro. Isso aqui eu estou com uma caneca medidora, tá? Então, eu vou colocar meio litro da minha terra vegetal. Ok? Meio litro. Vou colocar 1 litro do meu humus de minhoca. Como eu falei, ele é um condicionador de solo, ele melhora as qualidades do solo e ele também é fonte de nutrientes. Tá? Ele tem praticamente todos os nutrientes que uma planta precisa, só que em quantidade menor do que um adubo químico. Então, aqui o meu humus de minhoca. Vou enriquecer isso com mais meio litro do meu esterco de aves. Meio litro de esterco de aves, tá? Meio litro de esterco de aves. Então, relembrando, 1 litro de humus de minhoca, meio litro da terra vegetal e meio litro do 1 litro do humus de minhoca, meio litro da terra vegetal e meio litro de esterco de aves, tá? Terminou, Diogo? Não. Então aqui eu tenho 2 litros, certo? 2 litros de substrato preparado até agora. Para cada litro de substrato, eu coloco cerca de 1 a 2 gramas de calcário. Isso daí seria o equivalente a 1 colher de calcário para cada 10 litros. Então seria 1/5 de uma colher de sopa. É bem pouquinho mesmo, tá? Porque ele tem um efeito bem significativo. Então, se vocês quiserem utilizar uma balança de precisão, vocês podem utilizar. É uma quantidade pequena, cerca de 2 gramas. Caso não queira, é só medir aqui na colher. E eu vou adicionar para cada litro desse 1 colher rasa de farinha de ossos. Perfeito. Esse é uma mistura perfeita de substrato orgânico para o cultivo de moranguinho. Temos todos os ingredientes aqui que essa planta vai precisar para crescer e se desenvolver de forma excelente. Então vamos misturar tudo. Tá? É interessante fazer uma mistura homogênea desse material. Quanto mais homogêneo, melhor para a planta. Então misturei tudo. E agora, tá? Eu vou colocar uma pequena camada do meu substrato e vou adicionar ele à minha muda, tá? Um ponto importante, viu? Nunca esqueçam de retirar o saquinho. Eu já vi gente fazer todo o processo, todo o procedimento e fazer o plantio, acredite se quiser, com o saquinho. A planta vai ficar restrita, as raízes dela, a esse saquinho. Ela não vai ter acesso ao restante do vaso, ao restante do ingrediente. Então, para poder retirar esse saquinho, nós cortamos, tá, o fundo dele. Cortamos o fundo
Vejam que as raízes chegaram já até aqui embaixo. As raízes estão tomadas todas, todo o saquinho. Cortamos aqui a lateral e olha que maravilha. Retiramos aqui o torrão e está aqui a nossa planta, a nossa mudinha. Olha as raízes dela, toda desenvolvida, tá? E agora ela vai ocupar o vaso. Então, colocamos aqui a nossa mudinha, centralizamos ela e simplesmente agora complementamos, tá, o vaso com o restante do substrato. Simples, não? O segredo é a formulação do nosso substrato. Se você errar na formulação dele, você vai atrapalhar o desenvolvimento da planta. Mas se você fizer o substrato certinho, se tiver uma muda de qualidade e fizer o preparo do substrato corretamente, as chances de sucesso são muito grandes. Olha. Perfeito. Temos aqui a nossa muda já plantada. Tá? Olha, nossa muda de moranguinho já plantada. Para finalizar, eu vou fazer a aplicação de 2 produtos, que depois eu vou explicar para vocês como prepará-los e como utilizar. Um é o extrato de Neem. Então, Neem é uma planta medicinal indiana que tem ação sobre uma quantidade enorme de pragas e doenças. Então, eu quero proteger essa planta. Ele é utilizado na agricultura orgânica, é liberado na agricultura orgânica. Eu tenho aqui o preparado, tá, de Neem, de óleo de Neem. Eu simplesmente vou pulverizar. A gente faz isso, depende de quanto a planta é sensível a pragas e doenças. O moranguinho é muito sensível. Então a gente aplica aí até 2, 3 vezes na semana. A gente aplica esse produto e sempre monitorando a ocorrência de pragas e doenças. E o outro que eu vou aplicar aqui para vocês, tá, é calda bordaleza. Também vou mostrar para vocês como preparar isso. A calda bordaleza também é permitida na agricultura orgânica. A gente utiliza ela mais ou menos a cada 15 dias, dependendo da concentração até semanal, mas isso é uma outra aula. Então a gente aplica, ele evita fungos e bactérias, tá? Então eu estou com aqui uma planta com substrato, com todos os nutrientes, preparado para se desenvolver uma muda de boa qualidade e já pulverizei ela para pragas e doenças. Para terminar, a rega não pode faltar, certo? Então eu vou irrigar aqui o moranguinho, evitando aqui que atinja as folhas, tá? Já que eu acabei de aplicar o produto. E pronto. Se vocês moram no local em que vocês moram num local em que o sol nesse período não está tão intenso, tão quente, vocês podem deixar a planta tomar sol diretamente, exposição direta ao sol. Não vai ter problema, ela vai se desenvolver bem. O morango gosta de sol. Agora, se vocês moram numa região muito quente e com uma temperatura muito elevada, o sol muito forte, como eu moro, então vocês podem deixar o moranguinho em sol indireto. É uma meia sombra, é um local com uma ótima exposição solar, melhor dizendo, uma ótima luminosidade, mas que o sol não bata diretamente para evitar a queima da planta. Tá? Irrigue o moranguinho. Eu irrigo diariamente, mas sem excessos. Ou seja, diariamente nós vamos irrigar o moranguinho, mas sem excessos para que não ocorra o apodrecimento das raízes. Em torno de 50 ml, entre 50, no dia muito quente, 100 ml ao dia é o suficiente para o moranguinho se desenvolver. Ok? Então, o que nós vamos fazer mais com relação a isso? Controle de pragas e doenças, nós vamos ver nas próximas aulas. E adubação de cobertura, que é isso. À medida que esses nutrientes forem
sendo gastos, foram sendo utilizados pela planta, nós temos que repor eles de tempos em tempos. Como o adubo orgânico, nós podemos utilizar o humus líquido. Eu vou mostrar como fazer o humus líquido. Podemos usar o esterco, torta de mamona, tem outro, farinha de ossos, cinzas, e tem várias outras opções que a gente vai mostrar durante o curso. Tá? Em sequência, eu vou mostrar para vocês como preparar e realizar o plantio utilizando o adubo. Vamos lá, pessoal, continuando então, vamos fazer agora o preparo do substrato, considerando o adubo químico, que é isso daqui. Tá? Então, eu utilizei o humus de minhoca e o esterco de aves, como adubo para a minha planta. Agora, muita gente questiona que não tem acesso fácil, que mora em grandes centros, que é muito mais fácil utilizar o NPK. Então, o que é o NPK? O NPK é um adubo composto. N de nitrogênio, o P de fósforo e o K de potássio. Tá? Esse aqui ele é o 414-8. Ele tem 4% de nitrogênio, 14% de fósforo e 8% de potássio. Tá? Então, como devemos proceder? Como a gente não vai usar o esterco de aves, então eu vou mudar um pouco o meu substrato. A gente começa vasinho, vamos formar a camada de drenagem, então a brita, tá? Brita, areia, exatamente como a gente fez com o outro, areia, e agora vamos preparar o nosso substrato. Então, dessa vez, ao invés de utilizar a maior proporção de humus, como nosso objetivo, como nós vamos utilizar o NPK, nós não precisamos utilizar tanto do humus. Então, a gente vai adicionar 1 litro agora, vamos inverter, ao invés de meio litro da terra vegetal, vamos utilizar 1 litro de terra vegetal, 1 litro de terra vegetal, já que o NPK vai fazer a vez nos nutrientes, então nós podemos aplicar menos do humus, que é um ingrediente um pouco mais caro de obter. 1 litro, então, da minha terra vegetal, meio litro do nosso, meio litro do nosso humus, tá? Meio litro do nosso humus, e eu vou complementar isso daqui com o quê? Areia, meio litro de areia. O que eu utilizei aqui? 1 litro de terra vegetal, meio litro de areia e meio litro do humus de minhoca. No caso, a terra vegetal e a areia, ela entra como substrato base, que vai dar estrutura ao solo, ao substrato. E o humus de minhoca vai entrar com um condicionador do solo. Basicamente, a função dele não é nutrir a planta, mas sim melhorar propriedades físicas para o crescimento das raízes, melhorar a retenção de água. Tá? Essa é a função do nosso humus de minhoca, pensando aqui no substrato com adubação química. Tá? Vou utilizar a mesma quantidade do calcário. O calcário é fundamental. E agora eu vou colocar 2 colheres, tá, do adubo químico. 1 colher para cada litro de substrato. 2 colheres de adubo químico. Vou misturar bem, como eu fiz anteriormente.
nós temos que garantir homogeneidade aqui ao nosso preparado. Tá? Vou preencher o fundo do vaso, uma camada no fundo, e agora vou entrar com a minha mudinha. Então, gente, o que mudou? Mudou as proporções. Como a gente está usando o NPK, ele é fonte de nutriente, se eu utilizar a mesma formulação de antes, vai ficar uma carga nutricional muito grande. Muito nutriente na planta, uma carga muito grande, ele pode prejudicar ao invés de melhorar o desenvolvimento da planta, ele pode causar um prejuízo. Então eu vou fazer o mesmo plantio do jeito que eu fiz anteriormente. Eu corto o fundo do vaso, faço o corte aqui lateral, tá? Posiciono a minha muda e completo com o substrato. Completo, então, o meu substrato contendo adubo químico. Tá? Então nós temos aqui a minha mudinha, uma nova formulação contendo aqui o adubo químico. Vou fazer a mesma pulverização que eu fiz antes com óleo de ninho e sulfato, ou melhor dizendo, calda bordaleza, tá? E irrigar. Simples, não? É interessante, tá? A gente não deixar o frutinho em contato direto com o solo. Então, quando a planta começa a florescer, começa a dar frutinhos, é interessante a gente colocar um plástico ou então uma palhada, serragem aqui separando a mudinha, o frutinho da planta para poder evitar apodrecimento. Tá? Então nós temos aqui e vamos acompanhar durante o curso o desenvolvimento dela. Uma planta com adubação 100% orgânica, outra planta com a adubação química. Ok? Duas mudas em perfeitas condições. Vamos aproveitar o restante aqui do substrato e vamos demonstrar como fazer a semeadura ou a obtenção de mudas provenientes de sementes. Então aqui eu tenho um outro vaso, tá? Um outro vaso, onde eu vou fazer uma sementeira de morango. Então eu vou adicionar no fundo dele a brita. Vou aproveitar esse substrato. Vou aproveitar esse substrato. Já contém areia, tá? Para fazer a minha sementeira. Ok? Então aqui. Ok? Fiz a camada de drenagem. Coloquei o substrato, que já estava preparado. E eu vou fazer a semeadura do morango. Aqui vão desenvolver as mudas. Depois eu retiro as mudas e faço o transplantio para vaso. Tá? Aqui é muito simples. Vou abrir o saquinho, o envelope contendo as sementes. Aqui eu rasgo e eu vou depositar na superfície uma quantidade boa de sementes. Tá? Eu não vou contar essas sementes. Depois que as mudas desenvolverem, eu venho com uma colher e retiro essas mudinhas e faço o plantio, ou no saquinho plástico ou em vaso. Tá? E vou cobrir com terra vegetal. Cubro com terra vegetal. Para irrigar, eu sugiro o uso de regadores. Ao contrário, a gente pode utilizar um borrifador de água para poder evitar que as sementes saiam
do seu lugar. Então, isso daqui ele deve ser feito de manhã e no final da tarde. Eu faço e borrifo com água. Se eu quiser tirar do frutinho, eu simplesmente vou utilizar um palito de dente, vou coletando aqui as sementinhas com um palito, tá? E depositando elas no vaso. Isso pode ser um palito de dente, pode ser uma pinça, muito simples, né? Tem gente que planta diretamente o fruto todo, ou a casca do fruto, retira a casca do fruto e coloca. Eu pessoalmente não gosto muito disso, porque essa casca, essa polpa do fruto, elas apodrecem e às vezes ela pode prejudicar as nossas mudinhas, não é sempre. Mas às vezes pode desenvolver fungos e pode atacar nossas plantas. Então eu prefiro retirar semente por semente, dá um pouco mais de trabalho, tá? Mas a gente garante um resultado melhor. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula completa sobre plantio de morango em vaso.